Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui do canal Saber Física. É, Se você viu a videoaula a respeito da calorimetria, né, da introdução aos estudos da calorimetria, você já está apto a resolver aqui alguns exercícios e é o que nós vamos fazer nessa aula. Vamos tentar resolver alguns exercícios, vamos começar com um nível bem simples e depois vamos aumentando um pouquinho aí, devagarzinho, e vamos aprimorando os nossos conhecimentos, né? A princípio eu vou aplicar aquela equação universal da calorimetria. Depois nós vamos falar das trocas de calor, aquela que quando você soma calor cedido com calor recebido é igual a zero, né? Vamos tentar fazer um pouco desses exercícios. Então o primeiro aqui está dizendo assim: a massa de 1 kg de água, ao sofrer uma elevação de temperatura de 5 graus Celsius para 95, absorve o calor de aproximadamente. Então ele quer que a gente calcule a quantidade de calor que esse 1 kg de água absorve para fazer a temperatura subir de 5 graus para 95. Então olha que coisa mais simples. Você tem aí a pergunta, né? Quanto que é o calor absorvido? Essa pergunta já te leva a lembrar dessa equaçãozinha aqui, que é a equação universal da calorimetria. Nela você precisa da massa. Aqui ela já te deu a massa em quilogramas. Você precisa do calor específico. Ele te deu aqui, ó, o calor específico da água em quilocalorias, tá vendo? Ó, quilocalorias por quilograma vezes graus Celsius. E você precisa da variação da temperatura. No caso você tem a temperatura subindo de 5 para 95. Então a variação de temperatura é o 95 menos o 5, que dá 90 graus, não é? Então você tem tudo que você precisa. Agora vamos verificar as unidades de medidas. As respostas às alternativas, aliás, A, B, C, D e E, são dadas em quilocaloria. Cada quilocaloria equivale a 1000 calorias. Aqui no calor específico, eu vou trazer o valor para cá, para não ficar confuso. O calor específico é 1 quilocaloria por grama vezes... desculpa, não é por grama, é por quilograma. Olha que legal. Por quilograma vezes graus Celsius. Então aqui eu tenho a unidade de medida de calor. Essa aqui, ó, é a unidade de medida do calor. Essa aqui é a unidade de medida da massa. E essa aqui é a unidade de medida de quem? Da variação da temperatura. Então nesta informação que nós temos aqui, já tem tudo que eu preciso em relação às unidades de medidas. Aqui o calor tem que ser em quilocaloria, a massa tem que ser em quilogramas e a variação da temperatura em graus Celsius. Bom, você já tem a massa em quilogramas, está aqui. Você já tem a variação da temperatura em graus Celsius, está aqui. E você já tem o calor específico, que é o que está aqui para nós. Então agora é só aplicar a equação e nós vamos achar o calor em quilocalorias. Então vamos lá. Q é igual a M, que é a massa, 1 kg, vezes o calor específico, que é 1 quilocaloria por quilograma vezes graus Celsius, vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura é o 90. Então você multiplica tudo isso aqui, dá 90. O calor então é 1 vezes 1 vezes 90. 90. Lembra que nós acharíamos o calor em quilocalorias? Então a resposta é em quilocalorias. Ó, 90 quilocalorias. A alternativa correta então é a letra B, né? Mas o que representa 90 quilo? Eu queria que você entendesse que esse K aqui, ó, o quilo, ele quer dizer 1000. Quilocaloria é 1000 calorias. Quilograma, 1000 gramas. Quilossegundos, 1000 segundos. Kilonewton, 1000 newton. Então o K, quilo, é um múltiplo e ele indica 1000. Aí o calor, se eu precisasse fazer isso, eu diria que o calor que a água absorveu aí foi de 90.000 calorias. Tá certo? Então esta é a quantidade de calor que a água absorveu
esse 1 kg de água aí para poder variar 90 graus Celsius na temperatura, 90 mil calorias ou 90 quilocalorias. Vamos para o próximo exercício? Então, esse próximo aqui, esse exercício, está dizendo assim: a quantidade de calor que se deve fornecer a 1 quilograma de uma substância para elevar a sua temperatura de 5 para aumentar a sua temperatura de 5 graus é igual a 3.000 calorias. Vamos interpretar esse negócio. A quantidade de calor que vai ser necessário para fazer essa temperatura variar 5 graus são 3.000 calorias. Então eu vou anotar aqui, ó, 3.000 calorias. Para aumentar quantos graus? Para aumentar 5 graus. Então a variação de temperatura igual a 5 graus. Eu quero que você entenda também aqui o seguinte, ó, para elevar sua temperatura de 5 graus. Quando fala assim, já está falando da variação da temperatura, tá bom? Que é o delta teta. O calor específico da substância no intervalo de temperatura considerado, ou seja, esses 5 graus aqui, é dado em calorias por grama vezes graus Celsius pelo valor. Então ele está pedindo para a gente calcular o calor específico. Calor específico, C minúsculo, né? Quanto que vai valer ele? Em calorias por grama vezes graus Celsius. Se você observar, a massa que ele nos deu é 1 quilograma, ó, 1 quilograma. Então vou até anotar aqui, ó, massa 1 quilograma. Mas o calor específico aqui, ele quer que você calcule ele em calorias. Bom, já tem, o calor está em calorias. Por gramas, a massa tem que estar em grama. Mas o K aqui é 1000, então é 1.000 gramas, né? Ou seja, 1000 gramas. 1 quilo é 1000 gramas. Então a massa já está em gramas aqui. E a variação da temperatura em graus Celsius, nós já temos ela em graus Celsius. Pronto, agora é só aplicar a equação universal da calorimetria, que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Mas aqui nós vamos ter uma pequena diferença em relação ao exercício anterior. Por quê? Porque ele está pedindo o calor específico. A nossa incógnita é o Czinho. No exercício anterior era o Q, que era o calor, mas aqui ele já nos deu. Como é que a gente procede para resolver esse problema? É muito fácil. Vamos verificar aqui, ó, que o C ele está multiplicando com M e multiplicando com delta teta. Se os dois estão multiplicando com C, os dois podem passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó, o Q, e embaixo dele eu tenho o M vezes o delta teta. Isso é igual ao C que ficou sozinho de cá, não é? Então esse M e o delta teta multiplicando com C vão para lá dividindo. Então o C é igual a Q sobre M vezes delta teta. Agora é só aplicar essa expressão. Então C é igual a Q, 3.000, dividido por M, que é 1000, vezes a temperatura, que é 5. Agora, se eu fizer essa conta, vai ficar 3.000 dividido por 5.000. Então vai lá, 3.000 dividido por 5.000, 0,6. Então é 0,6 calorias por gramas vezes graus Celsius. O resultado é esse daqui, então, letra E. Viu, tanto que é simples? Vamos para um próximo exercício. Então, olha, esse aqui está dizendo assim, ó, cedem-se 684 calorias a 200 gramas de ferro que estão a uma temperatura de 10 graus. Sabendo que o calor específico do ferro vale 0,114 calorias por grama vezes graus Celsius, concluímos que a temperatura final do ferro será... Então ele está pedindo aí a temperatura final, esse θ, né? Então você tem o que? Você tem aqui a quantidade de calor que foi cedida, né? Você tem a massa desse ferro e você tem a temperatura inicial dele. E tem também, além disso, o calor específico. Puxa vida, tá muito fácil, é só aplicar a equação, ó, Q é igual a M vezes C vezes delta teta, né? Calor
é igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Bom, se ele quer a temperatura final, vale lembrar que esse delta θ aqui, se nós abrirmos ele, delta θ é igual a θ menos θ0, não é assim? A temperatura final menos a temperatura inicial. Eu tenho que abrir esse delta θ porque ele está me pedindo a temperatura final. Então eu tenho que fazer assim, ó, Q é igual a M vezes C vezes θ menos θ0. Eu coloquei entre parênteses porque eu abri o delta θ, né? Então agora é só colocar os dados, né, que nós temos no enunciado. O Q vale 684 calorias. Vamos conferir as unidades aqui, ó. O calor tem que estar em calorias, a massa tem que estar em gramas e a temperatura em graus Celsius. Já está tudo certo, né? Só colocar aqui as informações na equação. Então Q 684 é igual a massa 200 gramas, calor específico é 0,114, isso aqui vezes temperatura final menos a inicial, que são os 10 graus Celsius. Olha que bacana. Então vai ficar assim, ó, 684 é igual, vamos multiplicar primeiro 200 vezes o 0.114. Deixa eu pegar aqui a calculadora direitinho. 200 vezes 0.114 vai dar 22.8. 22, vamos lá, 22.8 vezes θ menos 10. Agora esse 22.8 multiplica pelo θ e pelo menos 10, porque é o chuveirinho que a gente fala, né? 22.8 vezes θ, 22.8 θ. 22.8 vezes menos 10 dá menos 228, né? Agora, o menos 228 não tem a letrinha, ele vai para o outro lado, juntando com o 684, somando, né? Porque ele está negativo. Isso é igual a 22.8 θ. 684 mais 228, vamos lá. 684 mais 228. Isso é igual a 912. Então dá 912 igual a 22.8 θ. Θ é igual a 912 dividido por 22.8. Θ é igual, essa divisão dá, dividida aqui por 22.8, dá 40. Então θ é igual a 40 graus Celsius. A resposta então é a letra D, né? Mas então o que nós fizemos aqui? Nós temos aí, vamos esclarecer melhor esse problema. Você tem aí um pedaço de ferro, uma barra de ferro aqui. Essa barra tem 200 gramas. Ela está com a temperatura de 10 graus. Aí alguém cedeu calor para ela. E esse calor foi igual a 684 calorias. Pode ser um forno, né? Pode ser um forno tranquilamente. Ou pode estar exposto ao sol, né? Tanto faz. Alguma fonte de calor emitiu calor para essa barra de ferro. E a temperatura dela subiu. E ela, por ter recebido 684 calorias, a temperatura subiu para 40 graus. Essa equação aqui é muito poderosa, né? Vamos para mais algum exercício aqui? Esse daqui já é um pouquinho mais rebuscado, mais complicadinho, mas você vai ver que é tranquilo. Um corpo de alumínio com massa de 10 gramas e temperatura de 80 graus Celsius é submerso em água com massa de 10 gramas e temperatura de 20 graus Celsius. Considere só as trocas de calor entre o alumínio e a água. Aí ele diz assim, a temperatura de equilíbrio térmico é de... Veja que você tem dois objetos agora. Você tem um alumínio que está quente, a 80 graus, e a água que está relativamente fria, a 20 graus. E você coloca o alumínio dentro dessa água. Quando você colocar o alumínio quente dentro da água, vai começar uma troca de calor entre os dois. O alumínio, ele vai ceder calor para a água. Então a água recebe calor do alumínio. O que nós precisamos entender aqui é o seguinte: o calor que sai do alumínio, ele vai para a água. Então, se eu olhar
pelo ponto de vista do alumínio, o calor é negativo, porque ele está perdendo calor, não é assim? Então, do alumínio o calor está saindo, então o calor aos olhos do alumínio é negativo. Agora, aos olhos da água, o calor está chegando até ela, o calor é positivo. Então, o que essa perda de calor do alumínio provoca nele? Faz a temperatura dele abaixar. E o que esse ganho de calor sobre a água provoca nela? Faz a temperatura dela subir. E as duas temperaturas, uma baixando, outra subindo, vai acontecer até que elas fiquem no equilíbrio térmico. As duas temperaturas vão ser as mesmas agora. A temperatura do alumínio e a temperatura da água vão ser iguais. É a temperatura de equilíbrio térmico. E como que a gente pode fazer para calcular essa temperatura de equilíbrio térmico? Vamos lá. O calor na visão do alumínio, ó, vamos lá, o calor para o alumínio, vou colocar assim, alumínio, ele vai ser negativo, como eu disse para vocês, né? Porque está saindo do alumínio. O calor na visão da água, ele é positivo, porque está chegando nela. Isso aqui é uma coisa muito boa, que é muito importante, que a gente precisa ter em mente, tá certo? Mas o calor que o alumínio está perdendo, ele é igual ao calor que a água está recebendo, não é? Então, se você fizer assim, ó, o calor que o alumínio está perdendo somado com o calor que a água está recebendo, vai dar igual a quanto? Vai ser igual a zero. Por quê? Porque você pega um número negativo e soma com esse mesmo número positivo, não vai dar zero? Os dois não são iguais? O calor que o alumínio está perdendo e o calor que a água está recebendo são os mesmos valores, só que um negativo e outro positivo. Então, se você soma um número igual, só que com sinal trocado, dois números iguais com sinais trocados, o resultado é zero. De forma resumida e mais geral, a gente poderia dizer assim, ó, o calor cedido somado com o calor recebido é igual a zero. Isso aqui é uma lei de troca de calor, né? Calor C aqui é o calor cedido, calor R é o calor recebido. Tá, então se eu colocar aqui a equação do Q para os dois, vamos lá, o calor cedido é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, não é? De quem? Isso aqui é do alumínio, vou colocar assim, do alumínio. Calor recebido é massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Quem está recebendo? É a água. Então eu vou colocar essas duas equações aqui no QC e no QR, né? Vamos lá, o QC é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Isso aqui é de quem? Do alumínio. Mais o calor recebido, que é a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura da água. Isso tudo é igual a zero. Então a massa do alumínio, 10 gramas, está aqui, ó, né? Vamos colocar 10 gramas vezes o calor específico do alumínio. O calor específico do alumínio está aqui, ó, 0,20 ou 0,2 vezes o delta teta do alumínio, é teta, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial dele, que é 80 graus. Nós abrimos o delta teta, né? Teta final menos teta inicial. O teta final é a variação, é a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio. Mais o M da água aqui, a massa da água, 10 gramas também. Não precisa desse parênteses aqui agora não, né? Não precisa. Então 10 vezes o calor específico da água é 1. Não está aqui, mas a gente já tem de cor, né? Delta teta da água é a temperatura final dela, que é a mesma do alumínio, que os dois não vão atingir a mesma temperatura, por isso que eu usei a mesma letrinha, né? Menos a temperatura inicial da água, 20 graus. Isso tudo é igual a zero. Então vamos fazer agora 10 vezes 0,2, dá 2, vezes teta menos 2 vezes... desculpa, já vamos colocar aqui ainda, menos 80, né? 2 vezes teta menos 80, mais 10 vezes 1, 10. Vezes teta menos 20. Isso é igual a zero. 2 teta, né? Porque eu faço o chuveirinho, menos 160, porque 2 vezes menos 80. Mais 10 teta. Mais 10 vezes menos 20 dá menos 200. Isso é igual a zero. 2 teta soma com 10 teta dá 12 teta. Menos 160 menos 200 dá menos 360. Isso é igual a zero.
esse 360 vai para o outro lado com sinal positivo, né? Então fica 12 θ é igual 360. Θ é igual a 360 dividido por 12. Então o θ vai ser igual a quanto? Das 12 aqui, a calculadora sumiu, peraí, deixa eu ver se eu acho a calculadora aqui. Peraí só um pouquinho, para não fazer na mão aí, ou de cabeça e errar. 360 dividido por 12 dá 30. Então a temperatura de equilíbrio é 30 graus. É a temperatura que a água fica e a temperatura que o alumínio fica. O alumínio perdeu calor, então ele baixou a temperatura de... Ele estava quanto? 80, né? Ele estava com a temperatura de 80 e foi para 30. A água estava com a temperatura de 20 e foi para 30 também. A água aumentou menos a temperatura do que o alumínio baixou a temperatura. Por quê? Porque se você observar, ó, o calor específico do alumínio é 0,2, né? Enquanto que o calor específico da água é 1. Então, se o calor específico da água é 1, ela precisa de mais calor para variar a temperatura. Ela recebeu a mesma quantidade de calor que o alumínio perdeu. Então, o efeito da perda de calor no alumínio é maior na temperatura dele, porque o calor específico dele é menor. Tá certo? Então, eu acho que por aqui já tá bom. Até uma outra oportunidade a gente coloca mais exercícios. Vamos ver se tem condições, né? Tem que ter mais tempo. Mas um abraço aqui do professor Ed e até o nosso próximo encontro.